Bem-vindo a mais uma live aqui no nosso canal do YouTube, sendo transmitida também ao vivo pelo Facebook. Essa live vira um podcast depois na plataforma da SoulMe, com a parceria da SoulPods. E você também é o nosso parceiro, porque você ajuda essa live a ficar ainda melhor. Então, sejam muito bem-vindos, participem com perguntas. Hoje a gente vai falar sobre um tema complexo, delicado, mas muito importante nessa fase, e também não só nessa fase, mas em muitas outras da nossa vida, que é o burnout. Por que o burnout hoje se tornou uma questão de saúde pública? Vamos entender. E quem está comigo na live hoje são duas pessoas muito especiais, Dr. Fábio Martins Fonseca, que é psiquiatra, e a Cíntia Alves, que é psicóloga. Muito bem-vindos. Deixa eu ver. Apareceram. Olá. Ter vocês aqui. Já tem gente falando oi aqui pra gente. A Eude está dizendo oi, a Daniela está colocando aqui um coraçãozinho. Tem também ela está falando, manda um alô para Itambé, na Bahia. Alô, Itambé, na Bahia. Muito bem-vinda. Agora, peraí. Pertinho da minha cidade, pertinho de Vitória da Conquista, do ladinho de Conquista. Olha que beleza, que beleza. Fabiana tá mandando oi aqui pra gente também, olha lá. Oi, Fabiana, bem-vinda. E tem gente ela falando que ela é de Luisiânia, Goiás. Então, muito bem-vindos. Estão começando a chegar aqui na nossa live. Nessa quarta-feira, semana mais curta, temos feriado, que esse feriado vai ser bem esquisito, hein? Feriado de Páscoa, bem esquisito aí no meio dessa quarentena. Acho que muita gente sofrendo aí com esse feriado, que não vai ter cara de feriado para a maior parte das pessoas, né? A Vanessa está pedindo para a gente mandar um alô para Lins. Cadê? Peraí, Vanessa, te perdi. A Jane está falando bom dia. Um alô para Lins, no interior de São Paulo. Alô para Lins, no interior de São Paulo. Hoje a gente vai falar de burnout e eu queria compartilhar aqui com vocês que eu, o Dr. Fábio e a Cíntia gravamos um especial de burnout com 5 podcasts, uma trilha que a gente fez pensando nos profissionais de saúde. Eu já compartilhei um pouco isso no meu Instagram, mas eu queria aqui contar para vocês também que a gente está disponibilizando, nós da SoulMe, estamos disponibilizando esse conteúdo gratuitamente para todas as instituições de saúde que tiverem interesse nesse conteúdo, justamente pensando em como é que a gente pode ajudar nesse momento os profissionais de saúde que estão submetidos a um estresse muito violento, muito maior do que aquele que eles já estão submetidos no dia a dia, né? E a gente falou um pouco sobre esses desafios nesse momento. E primeiro vou fazer essa pergunta que eu fiz na abertura da live para o Dr. Fábio: por que hoje o burnout é um problema de saúde pública? Mari, o burnout é um problema de saúde pública porque quando a gente pensa no estresse ocupacional, e principalmente nessa situação de pandemia que a gente está vivendo hoje, os profissionais de saúde estão submetidos a um estresse tremendo, e o impacto do estresse sobre os profissionais de saúde acaba caindo diretamente na população. Porque que a gente tem que levar em consideração que a própria definição de burnout leva em conta não só o estresse e a exaustão física e emocional, e essa despersonalização, esse envolvimento negativo com o trabalho, mas principalmente quando a gente pensa na terceira variável, que é a queda no desempenho. E a queda no desempenho do burnout nos profissionais de saúde leva a erros médicos, leva a você não considerar detalhes importantes e leva, muitas vezes, a uma assistência prejudicada e a uma bola de neve muito grande. Então, preservar a sanidade mental e o equilíbrio emocional dos profissionais de saúde, ou pelo menos tentar ajudá-los a se manter numa situação de sobrecarga, é fazer com que a assistência não seja prejudicada e, em última instância, com que os usuários, os pacientes, não sejam prejudicados. Então, a gente está falando de algo que tem impacto na vida de todo mundo. Olha só, o Marcos está dizendo aqui para a gente que já passou por isso e que é um problema muito sério. Conta mais, Marcos, em que momento que você teve burnout, se você puder compartilhar um pouquinho aqui com a gente, até para trazer o seu ponto de vista de alguém que já passou por isso, seria bem, bem interessante. Tem gente vendo a gente do Uruguai, olha lá, que bom ver você na mídia, Mariana Ferrão. Manda um oi, Luiz Correia, do Uruguai. Sim, e a gente está vendo aqui uma questão muito delicada, né, em relação a isso tudo que o Dr. Fábio está falando, né, essa história da saúde pública, porque é um momento que a gente não tem todas as informações para tomar decisão, né, é um momento em que as decisões estão acontecendo à medida que as informações vão surgindo, mas muitas decisões também têm que ser tomadas nas unidades básicas de saúde, dentro das UTIs,
sem testes, muitas vezes, né? A primeira informação que falta são os testes, para saber de fato quantas pessoas estão com coronavírus hoje no Brasil. Quer dizer, o mais básico, muitas vezes a gente não sabe. Depois tem aquela história de que a gente não sabe se de fato os medicamentos que estão falando que funcionam ou não funcionam. Então tem uma série de coisas acontecendo sem o tempo, sem a ciência, né? Porque a gente sabe que os profissionais de saúde, eles são muito amparados, na maior parte das vezes, pela ciência. Eles têm a ciência como um grande pilar e como um grande, digamos assim, guia. E agora, numa ciência que ainda não está catalogada, que não está pronta, que não está firmada, eles têm que tomar decisões, muitas vezes, pelo próprio julgamento deles. Eu vou decidir aqui porque ainda não se sabe se isso funciona ou não. E isso, eu acho, também deve aumentar muito o estresse, né? Sim, muito mesmo. Você está falando da questão da ciência e eu estou aqui pensando no quanto as pessoas que escolhem trabalhar com o cuidado profissional né, assim, na área da saúde, elas têm um foco grande em se sentirem seguros para oferecer o que de fato a pessoa está procurando. E aí, numa situação em que elas também estão em risco, em que a dor do paciente dela não é só uma dor que ela conhece como médico, mas ela conhece também como um ser humano que está vivendo limitações pessoais, limitações na própria vida, na autonomia. Isso faz com que o estresse diante dessa situação questione até mesmo o nível de capacidade. Então, assim, a gente não tem, infelizmente, uma receita de como organizar essas emoções, como dar nome para tudo isso, mas eu acho que partir um pouco do lugar comum, de que a gente está aqui para servir naquilo que a gente conhece, consegue e confia, sabendo que nesse momento todos nós estamos fazendo o que a gente pode de melhor, né? Então, saindo desse lugar da alta exigência, do perfeccionismo, da rigidez, dos diagnósticos, de todos os recursos, o mundo está longe de ser o lugar ideal, hoje ainda mais, né? Então, se a gente puder ser um pouquinho mais flexível nesse julgamento e olhar de outra forma, com mais compaixão para nós, né, e para aquilo que a gente consegue fazer, se apoiando, se ajudando, ao invés de buscar esses protocolos mais rígidos, que em condições ideais são realmente mais indicados, eu acho que a gente consegue ter um pouco mais de discernimento ético, né? Então, no fundo, cada um de nós, quando escolheu trabalhar com saúde mental, quando escolheu trabalhar com cuidado à saúde, tinha ali o desejo de ver o outro curado. Pode ser que isso não aconteça, mas o que a gente consegue fazer agora, aqui, no curto prazo, para aquela pessoa que está diante de nós, naquele momento, com quem está do lado, e com a gente mesmo, sabe, Mário? Eu acho que a gente precisa desse lugar um pouco de autoacolhimento. Sem dúvida. A gente está falando aqui do burnout dos profissionais de saúde, mas eu queria perguntar para vocês se pessoas que estão, inclusive, sem trabalhar, ou seja, fazendo só as tarefas domésticas em casa, também podem ter burnout. Por exemplo, o Cabeça está dizendo aqui, Mariana Ferrão, burnout tem muito a ver com o mundo virtual que estamos vivendo. Isso é fato. Tem ou não tem? Com certeza. Um dos critérios para ter burnout é sobrecarga. E assim, o estresse tem a ver com sobrecarga também. E a gente, Mário, foi feito para lidar com uma certa sobrecarga. A gente aguenta o tranco, desde que essa sobrecarga não seja exagerada e a gente tenha tempo de se recuperar. E a sobrecarga, ela é uma sobrecarga não só física, mas mental e emocional também. Então, essa ideia de que eu tenho que lidar com uma rotina totalmente inesperada e eu preciso sair do meu piloto automático e eu preciso parar para pensar como eu vou agir a partir de agora, em cada momento. Isso é muito estressante. Ou seja, os nossos modelos mentais, os nossos mapas mentais, os nossos atalhos, eles não servem muito mais para essa situação. E no nosso dia a dia, a gente usa mapas mentais, a gente não precisa ficar pensando o tempo todo no que a gente vai fazer. Isso é bom, né? Quando a gente está dirigindo o carro, quando o enfermeiro está usando um protocolo, ele já sabe de qual é salteado, como é que ele vai agir naquela situação. Agora, imagine quando você é tirado da sua rotina e todos os seus protocolos e todos os seus mapas mentais são colocados em xeque. O que isso significa? Que eu preciso pensar deliberadamente a cada momento. E isso é muito cansativo, isso é muito estressante. Então, a gente precisa saber que a gente saiu do piloto automático e é como se a gente estivesse pilotando um avião
e a cada momento a gente sabe que a gente está numa tempestade e a gente precisa pensar em cada uma das variáveis. Esse é um dos primeiros fatores de sobrecarga nesse momento, não só para os profissionais de saúde, mas para todo mundo que tem que viver esse estado de apreensão, de parar para pensar a cada momento o que é adequado, o que é correto, preciso lavar a mão ou não, qual é a melhor hora de ir no supermercado, se eu for eu vou estar correndo mais risco ou não. Então, todo esse processo é muito exaustivo e leva muito a uma propensão ao burnout, à exaustão, à fadiga. O Marlon está dizendo aqui, né? Eu botei a pergunta dele, tem tudo a ver com o que você está falando também, e com essa nossa. Quer dizer, quando a gente sai do hábito, né, do que que a gente está acostumado a fazer, a gente tem que parar para pensar em cada decisão, isso é realmente muito cansativo, mas ele está dizendo algo mais. Falta de capacidade de tomada das melhores decisões, sensação de desvalorização e até violência verbal e física fez parte do meu cotidiano como vítima de burnout. Ele está contando um pouco para a gente, né? E eu acho que é legal a gente falar desses fatores de risco também, né? Porque quando a gente tem essa sensação de que a gente não tem autonomia para tomar decisão, que a gente está sendo desvalorizado ou não está sendo reconhecido, e além disso, está sendo violentado, tudo isso aumenta muito o risco de burnout, né? Bastante, e assim, quando a gente fala da questão da flexibilidade, eu acho que tem a ver um pouco com isso. Nesse momento, o que é a melhor decisão? Né? Se a gente não consegue basear a nossa decisão em um protocolo, porque essa condição é nova para todos nós, qual é o nosso cerne? Então, essa flexibilidade para pedir ajuda, para reavaliar aquilo que está fazendo a todo momento, sem o nível de perfeccionismo, porque eu acho que o burnout também é importante lembrar que ele tem esses fatores de risco que a gente está mencionando, mas tem os de personalidade, que são aqueles sobre os quais a gente tem um pouco mais de autonomia, né? Então, nem sempre a gente vai conseguir, infelizmente, em tempo real, interferir no ambiente ou nos recursos de uma instituição, sejam eles técnicos, humanos, ou nas condições que a gente encontra para trabalhar. Mas a maneira com que a gente acomoda essa cobrança aqui dentro, isso tem a ver com a nossa personalidade, que é um dos fatores de risco para burnout. Então, como é que a gente busca equilíbrio no meio do caos? E aí eu acho que tem muito... É muito importante a gente lembrar que não é só profissional de saúde. Nesse momento, todos nós estamos vivendo uma hiperexposição ao virtual, e a gente está se esquecendo que há pouquíssimo tempo a gente vinha falando um pouco da necessidade, talvez, de desvirtualização do contato, né? Então, o quanto a paciência, ela é um fator importante, o quanto a calma é um fator importante, um recurso emocional agora. Porque se há 3 semanas o contato virtual era muito exaustivo e deveria ser repensado em alguns casos, hoje é o contrário. A gente precisa dele para se conectar. Então, talvez a gente possa olhar um pouco para o significado que a gente está dando para as coisas, que está muito aumentado, né? E aí o Fábio falou uma coisa importante, que eu acho que acomete a todo mundo, que é a questão do planejamento para a rotina. Eu percebo, na escuta clínica, e comigo também acontece, que para a gente planejar uma nova rotina com novos papéis, com esse novo contexto, a gente precisa partir do lugar da aceitação de que essa condição vai existir. Só que a gente não quer lidar com o fato de que a próxima semana vai ser como essa, por exemplo, porque ela foi impossível, porque ela foi difícil, porque ela me trouxe um monte de desafios, porque eu fiquei cansada, enfim. E porque eu não quero pensar que a próxima semana será como essa, eu não planejo. Eu não planejo, porque eu quero evitar pensar naquilo que me incomoda. Eu não quero pensar que a semana que vem vai ser assim, e assim eu não planejo, e assim eu não evito coisas que eu poderia evitar. Então, talvez a gente possa aceitar que para os próximos dias, talvez para as próximas semanas, para os próximos meses, a nossa vida tenha que ser experimentada de um outro jeito, para que esse burnout, que esse excesso de tudo, né, possa se acomodar num outro lugar aqui dentro. Né? E aí talvez a agressão física tenha outro espaço, a agressão verbal e tudo mais que o colega mencionou. Eu só pedindo desculpas aqui antecipadamente também, estou aqui em casa com os filhos, então vocês vão ouvir barulho, talvez eu tenha que sair em alguns momentos, vocês seguram a onda aí, tá? Porque vocês já são de casa mesmo, então tá tudo certo, os meninos estão aqui sozinhos. Mas eu queria, pegando um pouco esse gancho do que a Cíntia falou, a Fabiana está contando aqui, ó, eu estou vivendo isso, estou com a minha loja fechada por determinação do governo estadual, não estou conseguindo ter uma saúde mental equilibrada, estou me sentindo deprimida, não consigo ter uma rotina normal. Ficar em casa não está sendo fácil.
Fabiana, acho que muita gente se identifica com isso que você está falando. Acho que você trouxe para a gente um retrato de grande parte dos brasileiros que está. Hoje eu fiz, engraçado, né? Estava fazendo uma reunião da Solmi um pouquinho antes da gente começar a nossa live, e eu fiz uma pergunta para tentar mudar um pouco da perspectiva, sabe? Para todos os colaboradores da Solmi, eu abri a reunião falando assim: fala aí, uma coisa que você não está sentindo falta. E aí alguns tiveram dificuldade de pensar em algo que não está sentindo falta, porque eu acho que assim, quando a gente pensa naquilo que está bom, a gente já dá uma mexida na nossa perspectiva e isso já ajuda a gente a lidar com o estresse. Eu aprendi com vocês dois isso, nos cursos da Solmi. Então, para mim, por exemplo, eu tenho uma lista muito grande daquilo que eu estou sentindo falta, obviamente, mas eu tenho uma lista imensa daquilo que eu não estou sentindo falta. Eu não estou sentindo falta de barulho na rua, eu não estou sentindo falta de colocar um sapato, eu não estou sentindo falta de fazer escova no meu cabelo, eu não estou sentindo falta de... a lista é gigantesca. Eu não estou sentindo falta de passar roupa, estou usando roupa sem passar, tá ótimo, maravilhoso. Então, assim, a lista é muito grande quando a gente também para e olha desse lugar, né? Então, o que a gente podia dizer para a Fabiana? Ela está se sentindo deprimida. Fabiana, a primeira coisa que eu diria é, pegando o gancho no que a Cíntia falou, da gente aceitar que a nossa rotina não é a mesma e que algo muito diferente está avassalando as nossas vidas. Significa que a gente vai ficar triste, a gente vai ficar ansioso diante do que está acontecendo, e que o esperado é uma certa tristeza, um certo luto, uma certa apreensão, e a gente poder validar para a gente, tudo bem sentir isso. Né? Não agir como se tudo estivesse normal, e como se tudo estivesse tranquilo o tempo todo, não é adaptativo, porque a gente realmente está perdendo coisas que são importantes para a gente, e que a gente valoriza muito. Então a gente tem que reconhecer isso e honrar esse sentimento. E a gente tem que ficar ansioso mesmo, porque a gente está lidando com algo muito imprevisível. Agora, a gente também tem que ter uma crença, que é: nós somos capazes de lidar com esses sentimentos, e nós somos capazes de lidar com essa situação. E para cada momento a gente tem uma prioridade. A nossa prioridade nesse momento é sobreviver, é nos mantermos vivos e entender que a gente vai precisar depois tentar entender como os nossos negócios vão sobreviver, como a gente vai pagar as dívidas, como a gente vai renegociar. Ok. Isso são motivos de preocupação? São, mas não são a nossa prioridade nesse momento. A nossa prioridade é se manter vivo, o que a gente precisa para a nossa subsistência. A gente precisa de uma rotina minimamente equilibrada, e a gente precisa parar para pensar quais são os recursos que eu tenho para me manter vivo e para me manter, seguir adiante, e com quem eu posso contar, e a quem eu posso ajudar. São duas coisas: com quem eu posso contar e o que eu posso fazer pelo outro. Quando a gente olha para os nossos recursos e para as nossas capacidades e para as trocas que a gente pode fazer, e aí uma coisa que vai ajudar bastante é a gente, depois que a gente aceitar isso, sair um pouco de olhar para o nosso umbigo e tentar criar uma rede de contatos e uma rede de apoio mútuo. Assim, quem é que pode estar precisando da minha ajuda? Aqui pequeno gesto meu vai poder fazer a diferença para outra pessoa. E, eventualmente, quando eu procuro ajudar o outro, eu coloco o outro também ver as minhas necessidades e começa a estender a mão para mim. Então, assim, não se criticar e não se julgar por estar se sentindo triste, por não estar numa vibe tão tranquila, porque é normal, e, ao mesmo tempo, respirar um pouco e falar assim: olha, eu estou numa casa, se eu estou numa casa, eu tenho alimento, se eu tenho alimento, e o que eu posso fazer para ajudar outras pessoas, né? E se eu estou numa situação muito difícil, pedir ajuda. Quem pode me ajudar nesse momento? Eu acho que a gente está numa situação completamente fora do normal, e a gente não pode querer agir como se a gente estivesse num mundo normal e tranquilo. Isso também não seria o mais adaptativo. E aí essa ideia de conseguir olhar para os recursos e tentar construir uma teia de suporte, né? E às vezes, mesmo estando em dificuldade, pensar como eu posso ajudar o outro, isso pode virar uma bola de neve positiva que pode fazer com que a gente saia cada vez mais desse estado de depressão e de ansiedade. A Milena está falando algo que tem a ver com isso aqui. Ela diz, né, sair do piloto automático é delicado. Precisar pensar em novos modos de agir, de interagir, de como devemos proceder daqui para frente é um processo estressante, mas necessário. Muito bom, é isso aí mesmo, Milena. E o Rodolfo fez uma pergunta muito interessante. Profissionais de saúde que são admitidos sem experiência anterior nessa situação de estresse ficam mais suscetíveis? E essa é uma realidade que está acontecendo em diversas instituições de saúde,
porque eles estão precisando de gente, né? Então, tem empresas, por exemplo, que de uma hora para outra precisam de 300 enfermeiros, precisam de pessoas que estão habilitadas a entubar uma pessoa, e o cara nunca fez isso. Tem médicos de outras especialidades sendo chamados para atuar na UTI, e muitos deles só fizeram isso na faculdade, e agora eles estão se deparando com a própria dificuldade deles de aprender novas funções também. Se você é contratado para uma função que você não tem a capacidade de fazer ou não se sente preparado para fazer, isso pode aumentar o seu risco de burnout? Com certeza. Eu vou já passar a bola para a Cíntia, porque na nossa trilha de podcasts, a gente falou, né, Mari, sobre o balanço entre 3 variáveis muito importantes: a autoridade, a responsabilidade e o expertise. E quando você não tem o expertise ou o conhecimento suficiente para lidar com essa situação, é preciso que você sim vá para o campo de batalha, mas que você entenda que a sua responsabilidade é grande, mas ela tem que ser diminuída, e a sua autoridade vai ser diminuída, e você vai se colocar numa posição de aprendiz. Acho que a gente falou bastante sobre isso no nosso podcast, não foi, Cíntia? Falamos sim. Eu estava aqui pensando, né, o quanto, não só nessa situação em que a gente é contratado para uma função que a gente não sabe exercer, mas o quanto em casa a gente está sendo recrutado em várias situações, né? Então, com os filhos, com o homeschooling, com tarefas que antes a gente fazia de vez em quando, mas fazer isso todos os dias como uma rotina é exaustivo, porque também envolve uma série de outras coisas que para nós são importantes. Então, eu acho que o ponto comum disso que nos une são, na verdade, os nossos valores, né? Então, o que é importante para cada um de nós? Os nossos valores são os responsáveis por aquilo que a gente busca, né? Então, se no meu trabalho o meu valor primordial é me manter útil, é me manter ativo, é me manter servindo o outro, na minha capacidade de me doar, de me antecipar às necessidades, de oferecer ajuda, de perguntar, né, como o Fábio falou, e dizer, não sei, me ensina, se colocar nesse outro lugar, né, em que o valor ser útil, servir, ou aprender possa se manifestar, talvez a gente consiga ter um espaço maior de crescimento, porque eu fico pensando que isso tudo se mistura com coisas muito naturais de cada um de nós. Então, uma pessoa que começa um trabalho novo, ela tem necessidade de mostrar desempenho, de performar, de mostrar que veio. E aí ela chega e o cenário é caótico, ela não está preparada para aquilo, ela tem medo de errar, ela compreende a responsabilidade da ação dela sobre a vida do outro e das outras pessoas, mas se não é ela quem está ali, é uma outra pessoa. Uma vez que seja ela, o que ela pode fazer de melhor sendo ela? Conhecendo o que conhece e não sabendo, mas precisando aprender aquilo que ela ainda não domina. Então, esse cenário de aprendizagem, de oportunidade, de curiosidade assistida, em que a gente pede ajuda para o outro, vai nos transformar em profissionais e pessoas melhores, em que o nosso valor primordial, como ser humano, a serviço do outro, que eu acho que é isso que a gente está compartilhando de mais importante hoje, está sendo vivido. Então, como mães, nos tornamos mais professoras, ou cozinheiras, ajudantes, e o que quer que seja, e isso faz com que a gente possa olhar para o trabalho de educação dos filhos, ou do cuidado com a casa, com a gente mesmo, de outra forma. Eu acho que olhando um pouco mais para aquilo que é o essencial, que é o que vai tirar talvez dessa tristeza tão profunda, né, assim. Fala, Fábio, desculpa. Eu estava pensando uma coisa, né? Essa coisa de se sentir vulnerável por lidar com situações para as quais você não tem competência técnica, e ao mesmo tempo a necessidade é imediata, não dá para esperar muitas coisas. A gente também falou bastante sobre as estratégias e os pequenos rituais que podem engajar as equipes, que podem fazer as pessoas pensarem assim: estamos no mesmo time. E quando a gente está jogando uma partida muito importante, muitas vezes não é hora de criticar o outro, é hora de passar a bola de um jeito suave, por mais que você sinta que ele não toca bem a bola. Então, estratégias como no começo do dia, você tem um pequeno momento da equipe de se reunir e se lembrar por que estamos aqui hoje, qual é o nosso objetivo, e se lembrar, a gente vai ter um monte de desafios ao longo do dia, e muita gente não vai mandar bem, muita gente vai se sentir chateado, desmoralizado. E o que a gente pode fazer ao longo da nossa jornada, do nosso plantão,
para a gente honrar o nosso trabalho, a gente tornar o nosso trabalho menos difícil possível. E no final do dia, a gente poder conversar um pouco sobre as coisas que a gente fez bem e que fez mal, e como é que a gente pode ter 5 minutos no final do dia para a gente olhar para o que a gente fez e falar assim, amanhã a gente vai fazer melhor, amanhã a gente vai ser mais gentil, amanhã a gente vai se dar as mãos com mais força e a gente vai se apoiar mutuamente. Esses pequenos momentos não são técnicos, mas são aqueles momentos de você respirar e dar as mãos. Eu acho que tem uma coisa simbólica, né? Lava as mãos, todo mundo com a mão bem limpa no começo do plantão, mas mesmo que seja simbolicamente, ter esses momentos de respirar e a equipe se dar as mãos, isso pode integrar muito as equipes, e não é à toa que muitos times de futebol, em Copa do Mundo, eles usam essas estratégias de engajamento, né, e de entrosamento mútuo, e que não são frescuras, são coisas que a gente tem que parar para pensar no nosso ambiente de trabalho, que pequenos gestos podem ajudar a gente a se engajar e olhar com gentileza para um colega que está se sentindo inseguro, para um colega que está estressado. E isso é o contrário do burnout. Porque no burnout, a gente olha para todo mundo com desconfiança, com raiva, com mau humor, com cinismo. E a gente precisa promover no ambiente de trabalho estratégias que promovam o engajamento e um olhar de boa vontade, porque nesse momento é isso que todo mundo precisa. E embora a gente tenha um monte de problemas no trabalho, a gente vai precisar construir isso. E essa pandemia vai trazer material para a gente poder reconstruir isso no futuro. Mas agora é a hora de todo mundo se dar as mãos. E eu acho que agora que o ambiente de trabalho virou para muita gente a casa, isso que você está falando também vale para ser feito dentro de casa. E tem uma coisa que eu acho que é muito brasileira, talvez até mais brasileira do que o futebol, que eu me lembrei da sua fala, que é a capoeira. Como é que é uma roda de capoeira, né? As pessoas se dão as mãos ali, se tocam a mão na hora que está ali, o berimbau começa a tocar, e você olha no olho falando, tô entrando, você vem comigo, vem aqui e vamos nessa. E todo mundo que está em volta ali daquela roda mantém aquela energia, mantém aquele ritmo. E no final, quando você quer trocar ali quem está no centro da roda, você também faz um sinal só no olhar e daí já sabe o que vai acontecer. E eu tenho feito brincadeira de capoeira aqui em casa com os meninos e é muito interessante esse lugar de, tipo, ficar conectado com o olhar para entender quem é que entra na roda. E essa história do time também tem pintado aqui, queria dar uma sugestão para as pessoas que estão em casa, a gente fez o time da faxina. E a gente inventou até uma musiquinha da faxina, que assim, nós somos o time da faxina. Não vou cantar porque eu sou péssima, tá? Mas aqui pode ter poeira, mas também tem brincadeira. Se você quer entrar, vem, porque aqui tem zoeira. Então, é uma coisa por aí que também vale como um pequeno ritual para a gente poder deixar a coisa mais divertida, porque tá pesado para todo mundo, né? Muito. Olha só. Fala, Fábio. Não, eu estava só pensando, né, para os colegas, eu tenho tantos colegas que estão entrando em contato comigo, tenho amigas lá na Paraíba, lá na Bahia, enfermeiros que estão falando que está muito pesado. Então, assim, eu espero que alguém que esteja nos ouvindo seja aquela pessoa que pensa assim, eu posso ser aquele que quebra o gelo, eu posso ser aquele que faça aquele gesto que faz diferença. Porque às vezes, quando está todo mundo brigado, se não tem ninguém que é aquele que estende a mão para quebrar o gelo e fazer um pequeno gesto, as coisas não acontecem, né, Mari? Então, a gente também está aqui nessa live tentando instigar. Seja você também aquele que vai quebrar o gelo, né, que vai deixar os rancores, as mágoas, as vaidades de lado e vai falar assim, gente, temos muitas dificuldades, mas hoje temos uma missão aqui. E às vezes é uma coisinha que você leva de casa, um gesto que você faz, algo que você lembra da história do colega que está em dificuldade, de alguém da família dele. Quebrem o gelo, né? Essa é uma iniciativa que pode fazer muita diferença. E também, do outro lado, aceitem ajuda, né? Porque é muito comum a gente ouvir, a gente dizer também assim, quer que eu te ajude? Não precisa. Então, eu lembro que eu estava numa loja recentemente, há muito tempo atrás, há muitos anos atrás, quando as lojas estavam abertas, e a moça estava pegando uma coisa lá em cima, na prateleira, e aí a colega vendedora falou assim, ela estava segurando já tipo, 5 jogos de lençol na mão, assim, em cima de uma escada, e a moça do lado, vendedora, falou assim, quer ajuda aí? Ela falou, não precisa. Ela estava correndo risco, de verdade, em cima de uma escada, com 5 jogos de lençol, e falou que não precisava. E aí eu falei assim, por que a gente tem uma mania de dizer que a gente não precisa de ajuda? Então, do outro lado, se alguém te estender a mão, aceite que você precisa de ajuda, aceite a ajuda que te oferecem, porque isso também faz com que as coisas se conectem, né? Senão fica ali alguém tentando e não vai achar
o polo oposto ali para conectar o ímã. Então, precisa do outro lado também aberto, né? Então, a gente também está tentando enxergar isso aqui. Eu queria resgatar aquela pergunta do Luiz, que mora no Uruguai. Ele mandou uma mensagem aqui falando o seguinte, ó, eu moro só e isso faz com que eu precise sair pelo menos uma vez ao dia. Me provoca medo pelo risco e certa culpa. Como lidar? Eu não sei por que ele tem que sair. Eu não sei se ele ainda está trabalhando, se no Uruguai ele não consegue comprar tudo pelo delivery, gostaria mais que ele falasse sobre isso, mas ele está falando as duas coisas, que eu acho que tem um misto mesmo aí, né, das pessoas que estão continuando e que têm que sair, muitas estão se sentindo também culpadas, no sentido de, puxa, eu não deveria estar fazendo isso porque posso estar colocando outras pessoas em risco, ou porque está todo mundo preso e eu não estou, enfim. Trazer um pouco, como é que lida com essa ambiguidade? Que eu acho que essa ambiguidade está bem presente nesse momento também, né? Eu acho que tem uma coisa de solidariedade que a gente se cobra nessa hora e enxerga que cada gesto nosso vai significar que a gente não está contribuindo ou não está fazendo a nossa parte. Então, a gente sabe nesse momento que existem coisas que precisam ser atendidas para a nossa sobrevivência. Aquilo que é da nossa sobrevivência, que a gente pode fazer se protegendo e tomando cuidado de proteger as pessoas com quem a gente possa, de alguma maneira, interagir ou ter algum contato ainda aqui de longe, é o que pode ser como um guia. Bom, eu preciso fazer isso para sobreviver, eu preciso fazer isso agora, eu não tenho como organizar, eu acho que passa um pouco pela questão, talvez, né, do planejamento que a gente falou. Se eu sei que durante essa semana a minha rotina vai ser desse jeito, o que mais eu posso organizar para sair uma vez só ou me expor menos tempo possível? Então, acho que tem uma coisa do senso prático do planejamento, mas tem a questão da culpa, né? A culpa tem a ver um pouco com a intencionalidade. Qual é a nossa intenção quando a gente sai? Por isso a questão do porquê sair. Né? E existem outras formas da gente pensar na questão da solidariedade que tem a ver com essa sobrevivência e esse autocuidado, né? Eu estava aqui pensando que quando a gente gravou a trilha do podcast, a gente em algum momento se conectou com a ideia de que as pessoas que estão aqui nos escutando, não só nós estamos nos ouvindo e crescendo uns com os outros, mas as pessoas para quem a gente está destinando isso, também estão ali fazendo o seu melhor, né? Então, eu vejo que existe talvez uma necessidade da gente ter um pouco mais de compaixão no olhar com o outro, né, com as necessidades das outras pessoas e em como elas encontram meios para supri-las. A gente está precisando muito dessa questão do dar as mãos, né, que o Fábio mencionou, e lavar as mãos um pouco no sentido de dizer, bom, eu fiz a minha parte, e eu não posso obrigar ninguém a fazer as coisas do jeito que eu faço, né, eu preciso olhar um pouco para a minha necessidade, para como eu cuido dela, e respeitar um pouco do movimento das outras pessoas, porque eu acho que tem isso, o medo de ser julgado, ou o medo de não estar fazendo aquilo que tem que ser feito, quando, na verdade, a gente sabe qual é a medida daquilo que a gente oferece, né? Então, é difícil isso. Eu queria dar um recadinho para o Luiz. Eu queria dar um recadinho para o Luiz também, né? Não existe nenhuma tomada de decisão isenta de risco. Quando, por exemplo, eu saio de carro e vou dirigindo o meu carro, eu tomo todas as precauções porque eu me informei, eu aprendi como dirigir, eu conheço os sinais de trânsito e ainda assim eu estou sujeito a cometer um deslize e causar um acidente de trânsito ou alguém causar um acidente de trânsito comigo. E eu não tinha intenção disso. Então, a gente tem que saber que a gente precisa ter uma intencionalidade, como a Cíntia falou, a gente não vai estar totalmente isento de risco e ainda assim eu saio de carro todos os dias e eu não fico pensando, nossa, será que eu vou cometer um acidente de trânsito? Então, agora é mais complicado, porque a gente sabe que você pode se contaminar, mas o que você pode fazer é tentar sair realmente só se for necessário, tomar todas as medidas de precaução, se informar quais são as medidas de precaução que estão sendo preconizadas, né? E diante do que você tem, tomar a decisão, assim, esse risco eu preciso correr e eu fiz o meu melhor. Né? Então, nesse momento, a gente está focando no risco de pegar coronavírus, mas a gente está esquecendo de um monte de outros riscos que a gente corre, e a gente está tomando decisões mesmo assim. Então, lembre-se que quando você decide fazer uma série de outras coisas, você também está correndo riscos, mas você assume esses riscos porque você sabe que você está fazendo as coisas como tem que fazer. Diga-se, por exemplo, sair de casa à noite, dirigir numa chuva, às vezes limpar uma janela que você tem pelo lado de fora. Você faz de uma maneira responsável, você sabe que a intenção é a melhor possível, e você consegue fazer
porque você não foca no risco o tempo todo. Então, eu acho que a gente tem que focar nas nossas responsabilidades, focar num protocolo de como tem que ser feito, focar na necessidade realmente daquilo que tem que ser feito, se aquilo não está sobrando, e entregar que a gente não tem controle sobre tudo. Mas eu acho que essa reflexão é muito bonita, isso tudo que vocês falaram, porque a gente está tendo uma oportunidade de enxergar o outro finalmente como parte de nós, né? Como absolutamente relacionado conosco. E aí, vou colocar um pouco da história que eu vivi, né? Que eu fui dar uma caminhada sabendo de que eu tinha consciência de que se eu não chegasse mais perto do que 5 metros de ninguém, eu não passaria o vírus, porque o vírus não passa, não voa, então ele não ia sair de mim, eu não estava tossindo, não estava espirrando, não ia pegar em nada, não ia tocar em nada, não ia tocar em nenhuma árvore, não tinha a menor intenção de colocar medo em ninguém, e mesmo assim coloquei medo em muita gente, me senti muito, muito, muito mal por isso, porque a última coisa que eu queria era colocar medo em alguém. E de longe, assim, né, se você pensar em tudo que assim, na minha intenção era a última história, mas ao mesmo tempo me conectou com uma sombra minha muito grande, que é uma ingenuidade minha muito forte, de entender, primeiro, que as pessoas poderiam estar muito assustadas, e eu não tinha me conectado com medo, porque eu já estava com o vírus, já estava me sentindo muito melhor, já tinha ultrapassado essa barreira da contaminação, portanto eu não experimentei o medo que todo mundo experimentou da contaminação, porque eu sabia que eu estava bem assistida pelos médicos e que também eu estava enfrentando numa boa os sintomas, por pior que eles fossem, e são muito, muito ruins, especialmente no começo. E aí tinha uma recomendação médica, e até o próprio ministro da Saúde disse isso recentemente, num podcast que ele gravou, dizendo que se você está se sentindo bem, se você não está mais com sintomas, você pode caminhar desde que você mantenha uma distância segura das pessoas. Mas isso não exclui todo o sentimento de culpa que eu fiquei, porque eu também fiquei com muito sentimento de culpa, muito mesmo. Imagina, de ter assustado as pessoas, de ter colocado medo, de ter causado transtorno, era a última coisa que eu queria. Mas, ao mesmo tempo, também me conectou com algo muito forte do outro lado, que é a raiva que as pessoas sentiram, e muitas delas que nem estavam ameaçadas de fato, aí, entre aspas, ameaçadas, porque eu sei que eu não coloquei ninguém em risco, mas as outras pessoas, né? E às vezes a gente vê aqui nos comentários do próprio canal, muitas pessoas falando, ainda com muita raiva de mim, né? E eu experimentando esse ódio das pessoas. Então, é muito complexo tudo isso mesmo, porque eu acho que todos nós estamos submetidos a um estresse violento, a uma situação de sobrevivência que nos coloca diante dos nossos maiores demônios, diante das nossas maiores sombras, diante das nossas terríveis fantasias, e a gente tem que lidar com as nossas e com as dos outros, especialmente quando a gente é uma pessoa pública, assim como eu sou. Então, eu me sinto muito compassiva quando eu vejo essas mensagens, como a dele, por exemplo, falando dessa sensação de ambiguidade, porque eu fui avassalada, tipo assim, fui absolutamente atropelada por essas sensações de ambiguidade nas últimas semanas, e tive que me reerguer psicologicamente para continuar fazendo meu trabalho aqui e vencer a própria culpa que eu estava sentindo, vencer a tristeza que eu estava sentindo por todas as pessoas que ficaram falando um monte de coisas que não eram verdade, né? Falaram também que eu tinha ido ao supermercado, e de fato, quando eu fui ao supermercado, eu não sabia que eu estava contaminada, eu não tinha resultado positivo ainda, então não tinha como evitar, só lembrando que isso foi antes do isolamento começar, então não tinha nenhuma ordem para ficar em casa ainda. Então, assim, aí começam as fake news. Então, eu também queria dizer que quando o doutor Fábio, assim, busca informações sobre como se proteger, busca informação em fonte segura, sabe? Antes de você começar a passar a informação adiante, a publicar e sentir raiva, e sentir ódio pelas outras pessoas, trazer isso para, de fato, em quem você confia. Eu acho que isso é muito importante. Eu não tinha me manifestado publicamente ainda, mas me senti compelida a fazer isso nesse momento, porque eu acho que pode ser a sensação de muita gente. Ô Mari, você está dando um gancho muito importante para a gente tentar contribuir para as outras pessoas, que é a questão do estigma. Muitos profissionais de saúde são celebrados, as pessoas batem palma para os profissionais de saúde em público, só que muita gente no seu ambiente privado está assediando e ameaçando profissionais de saúde, né, as pessoas que vestem branco, são identificados como enfermeiros, plantonistas, quando chegam nas suas casas, tem muitos relatos de pessoas que estão sendo ameaçadas e assediadas. Né? Ou seja, são pessoas que estão tentando fazer o bem, são os chamados heróis que estão lá na frente de batalha, e muitas vezes são estigmatizados. Tem relatos aí de profissionais que estão jogando ovos nos profissionais do transporte público,
Ou seja, é uma relação ambivalente, as pessoas não estão conseguindo lidar com muito equilíbrio e muita clareza de que, assim, não tem como a gente se isentar totalmente do risco. Se esse profissional de saúde não tem a possibilidade de ir e vir, de ir para casa, de se alimentar bem, né, de ter uma boa noite de sono, de ter tranquilidade, e saber que ele não vai ser estigmatizado, ele não vai atender bem lá na ponta também. Né? É a mesma coisa, o estigma também. Se a gente começa a dizer que é um vírus chinês, da próxima vez que tiver uma pandemia, as pessoas vão esconder cada vez mais o surgimento de um vírus, porque elas não vão querer ser estigmatizadas. O que eu estou querendo dizer? A gente precisa avaliar as coisas, mas deixar o julgamento um pouco de lado. Se a gente ficar julgando sempre uma intenção negativa nas pessoas, ou ficar rotulando as pessoas como causadoras, como foi ela que trouxe, é uma fonte de infecção, se a gente não sair desse modo julgamento, isso não é uma questão esotérico espiritual, isso é um bumerangue que volta para a gente, porque em um determinado momento a gente também vai estar numa posição de ser julgado, e as pessoas estão cometendo pequenos deslizes, ou estão tentando, achando que estão fazendo melhor, e a gente tem que ter abertura para conversar. E eu fico muito assustado como as redes sociais, nesses anonimatos, as pessoas acabam agindo de uma maneira tão grosseira. São as mesmas pessoas que vão para as varandas dos prédios bater palmas para os profissionais de saúde, mas quando chega alguém vestido de branco no seu prédio, muitas vezes se sente no direito de deixar uma cartinha anônima em cima do carro para fazer ameaças. Então a gente tem que parar para pensar como é que a gente está agindo e se a gente não está criando personagens para a gente mesmo, né? Em público eu sou de um jeito, mas no fundo eu quero dizimar qualquer tipo de ameaça e não entendo que estamos todos no mesmo barco. Não sei o que você pensa, Cíntia. Eu estava aqui pensando no quanto isso tudo leva a gente para uma necessidade de controle. E eu fico pensando no quanto isso, de alguma maneira, não é muito a minha ideia aqui eleger isso como um bode expiatório, tá? Mas muito pensar um pouco no movimento do que faz com que a gente tenha tanta raiva, ou busque culpados, ou bodes expiatórios aqui fora para fazer as cartas anônimas, ou fazer julgamentos inadequados, ou criar estigmas, ou o que quer que seja. Eu acho que a gente tem uma necessidade muito grande de conhecer a tudo, né? Isso é uma ilusão, a gente racionalmente sabe disso, mas emocionalmente, para se adequar a tudo o que está acontecendo, a gente quer saber, e quer saber para controlar, para evitar o pior, porque no fundo, eu acredito que quando saudáveis emocionalmente, a gente tem uma boa intenção de base. Então, quando eu julgo mal o outro, eu estou fazendo isso porque eu não encontrei um outro recurso para me defender, para me proteger. Então, se eu puder olhar para a minha vulnerabilidade diante de todos os riscos e acolher o que é que eu posso fazer para me proteger e proteger o outro e oferecer ajuda caso eu acredite que a outra pessoa não saiba como se proteger, talvez eu encontre um caminho muito mais compassivo, generoso, gentil, embora menos controlador, né? De encontrar o meu lugar nesse ambiente do que sair julgando, mas normalmente o que a gente faz é isso. E eu acho que a gente vive um contexto, né, muito paternalista, em que a gente quer alguém que resolva todos os nossos problemas, e a culpa é do Estado, ou é do governo, ou é desse, ou é daquele. Eu estou sempre apontando o dedo, e de fato a gente sofre impacto das políticas públicas, das atitudes dos governos, e a gente é parte disso, mas a gente é parte. E qual é a nossa coisa muito importante nisso? E tem uma coisa muito importante no que a Cíntia está falando, que tem a ver com burnout. Porque quando você está em burnout, você entra no modo julgador, de achar que é tudo negativo, de que todos os colegas estão fazendo de propósito, de que todos os colegas são displicentes, que eles não querem nada. Se você está começando a pensar isso a respeito do trabalho, provavelmente você já tem aquela despersonalização e aquela visão negativa. Então, fica prestando atenção se você já não está tendo uma visão muito negativa e muito julgadora no trabalho, e para pensar, nossa, será que as pessoas estão fazendo isso por má intenção? Que outras explicações podem haver para que elas possam estar agindo desse jeito? Será que elas também estão estressadas? O que eu preciso fazer para me dar um passo atrás e sair dessa visão negativa? Porque qual vai ser a consequência para mim e para os outros se eu começar a agir de uma maneira negativa e julgar os outros de uma maneira tão negativa? O que isso vai causar para mim diante das minhas metas, do que eu quero? Para onde isso vai me levar?
Então, isso é muito importante para o burnout também. E eu acho que, embora a gente esteja em casa, né, a gente está sendo convidado, muitas vezes, a pensar nesse outro, de outro lugar, né, como a gente nunca pensou se colocar, por exemplo, vou dar um exemplo básico aqui, que a gente até falou essa semana, mas, por exemplo, as grávidas, né, você olha para uma grávida, você acha ela linda, você acha que ela está cheia de vida, exuberante, que legal, vai ter um bebê daqui a pouco. E nesse momento, de repente, você pensa numa grávida e fala, nossa, e se eu tivesse grávida nesse momento? Quão assustada eu estaria com tudo isso? E se eu não pudesse, quando meu filho nascer, ter ajuda das avós para cuidar, como seria? Então, a gente está sendo convidado a pensar no outro, né? E como seria se, por exemplo, a minha empresa estivesse oferecendo... Espera só um pouquinho que tem uma pessoa aqui que precisa da ajuda. Como seria se, por exemplo, eu estivesse nesse momento com uma empresa que não me ofereceu emprego e que está ameaçando cortar os salários? Como é que seria, por exemplo, se minha loja tivesse fechada, como ela relatou? Como é que seria se a minha função tivesse sido, por exemplo, exterminada do mundo? Porque muitas profissões vão desaparecer depois disso. Então, acho que a gente está sendo convidado para pensar em tudo isso de uma maneira muito, muito interessante, se colocar de fato no lugar do outro, pensar que mundo que a gente precisa criar e pensar também em nós, de um lugar de autorresponsabilidade, né? Porque acho que a gente nunca recebeu uma chamada tão forte para sermos autorresponsáveis, né? Porque agora que a gente está em casa, se a minha casa ficar bagunçada, a culpa é minha, não posso jogar em ninguém a culpa, né? Se a louça estiver em cima da pia, a culpa é minha. Se não tiver comida, a culpa é minha, né? Então, eu acho que se eu não me cuidar, e se eu não fizer a minha atividade física, também a culpa é minha. Mesmo sem academia, né? A gente não pode colocar a culpa no outro. Então, a chamada da autorresponsabilidade está muito grande, né? Deixa eu dar um oi pro Miguel. Oi, Miguel! E esse chameguinho. E aí, Mário, você está falando uma coisa que eu acho que é importante a gente também avaliar, que assim, a gente tem, por princípio, a busca de prazer, de satisfação, e até que o coronavírus tenha chegado nas nossas vidas, eu acho que a gente estava, como sociedade, caminhando para melhorar as nossas vidas e ter cada vez mais prazer e mais satisfação e mais alegria. Eu entendo que isso é um movimento natural do nosso impulso, né, do nosso desejo. E aí algo mudou as nossas vidas, né, de uma maneira bastante importante, muito impactante, e agora a gente precisa buscar prazer de outra forma, e em coisas que talvez a gente não estivesse acostumado a associar ao prazer, né, então eu vejo que por muito tempo existem muitas charges, existem estudos que falam também, né, do quanto o trabalho doméstico ele leva à exaustão e à sensação de desvalorização e de cansaço, de um burnout também, né, vamos colocar assim, dos donos e donas de casa. E, de fato, a gente não estava acostumado a associar o ficar em casa a algo como dar conta de todas as tarefas, ter prazer, descansar e ainda cuidar de si, né, e, de repente, dentro do nosso ambiente interno, dentro das nossas casas, a gente precisa dar conta de uma série de coisas, né, e associar aquele lugar que antes era o lugar do descanso, do prazer, do lazer, de satisfazer as necessidades como um lugar de cuidar das necessidades. Então, esse lugar do usufruir e descansar para o lugar do trabalhar e estar 100% disponível, porque se você trabalha da sua casa, e você cozinha, e você lava, e você limpa, e você organiza, você tem que estar 100% disponível para tudo, e aí vem os filhos, e aí toca o telefone, ou você está com dor de cabeça, e aí tem uma questão de sair para a rua ou não, a segurança dos seus, a ausência é muita coisa. Então, se a gente não puder olhar para essa autorresponsabilidade de um jeito no curto prazo, isso também combina com o burnout, quando a gente está nessas condições de tanto estresse, com tantos aspectos que geram estresse, o que a gente pode fazer de melhor talvez seja trazer para o curto prazo, na próxima hora, nos próximos 30 minutos, se eu não puder pensar no dia todo e na semana toda, o que eu posso fazer? Então, agora eu preciso fazer o almoço, agora eu preciso organizar esse ambiente para eu conseguir trabalhar e cuidar dos filhos, agora eu preciso sentar e fazer a tarefa de casa, olhar para o agora, né, e tentar buscar prazer nisso, porque se a gente não buscar prazer, a gente não vai associar essa experiência a um aprendizado saudável, e a gente vai sair disso num estresse pós-traumático, ao invés de sair disso mais realizados,
e tendo crescido com a experiência. Então, quanto mais a gente nega, mais difícil fica, mais chato, mais doloroso, mais sofrido. Quanto mais a gente aceita, mais prazer, mais lúdico, que é a brincadeira da faxina que você criou com seus filhos, por exemplo. Poderia ser desprazeroso, ruim, desconfortável, se tornou lúdico. Vocês vão lembrar disso por muito tempo de um outro jeito. Então, associar o que a gente está fazendo a algo bom pode nos ajudar, né, a evitar esse estresse pós-traumático que vem ainda 2, 3, 4, 5 anos depois, né? O Clóvis... Sabe que eu tenho ouvido de muitos pacientes, assim, a ideia assim, de os maridos, eles vão trabalhar em casa e aí eles se dão conta da jornada das mulheres, né? Então, mas então é isso que você tem, com isso que você tem que lidar todos os dias. Então, quando você chega do trabalho, você ainda tem que fazer tudo isso. Então, é uma oportunidade também dos homens perceberem quantas mulheres têm jornadas múltiplas. E uma outra coisa, né? Não manter a mesma expectativa, né? O trabalho não vai ser o mesmo. Você não vai conseguir fazer as coisas do mesmo jeito. Tem que rever as expectativas. Isso. O Clóvis está dizendo que segue aqui o que você falou. Ó, eu sou coordenador de segurança e estou fazendo reuniões com a equipe todo início de trabalho e antes de iniciarmos as atividades. Incentivar pessoas é importante, como disse o Fábio. Parabéns, Clóvis. A Valéria está concordando aqui. Aceitar ajuda é a chave para a evolução. Tenho dificuldades. Aqui, ó. Eudes, eu tô para ficar doido nessa quarentena sem sair com os amigos. Teve um outro que compartilhou aqui também falando que o Vitor, que está 20 dias sem sair de casa, completamente isolado, que está muito, muito difícil para ele. E aí, perguntando um pouco do isolamento. O isolamento também pode levar ao burnout? O isolamento é um estresse muito grande. A solidão ou a percepção de estar só pode ser tão dolorosa a ponto de se equivaler à dor física, né? Então, o que você faz para se conectar com as pessoas? Né? E tem um porém. Muitas vezes você está rodeado de pessoas e também se sente sozinho. Então, percepção de solidão e conexão são coisas diferentes. O que realmente te conecta ao outro? Né? E aí tem algumas estratégias como a tecnologia. A tecnologia pode ajudar, tem alguns aplicativos aí, né? Um parece que chama House Party, o próprio Zoom, em que você consegue marcar a hora, se reunir com as pessoas, cada um nas suas casas, se reunir com os amigos e trocar um pouco de experiência. E também eu acho que é um momento de você rever laços antigos que talvez você estivesse deixando de lado. E sabe aquela coisa de aceitar o erro, mas também deixar o orgulho um pouco de lado? Sabe, pegar o telefone e falar assim, olha, percebi que faz tanto tempo que a gente não se fala, ou eu percebi que depois daquele desentendimento que a gente teve, a gente ficou tanto tempo sem se falar, e eu fiquei aqui pensando o quanto eu sinto falta de você, o quanto essa quarentena está me demonstrando que a gente tem algumas diferenças, mas a sua companhia ainda me é uma coisa muito agradável, e eu queria que a gente pudesse retomar. Então, deixar o orgulho um pouco de lado, deixar essa coisa de querer estar certo o tempo todo e poder refazer alguns pequenos laços. Eu não digo consertar, porque algumas diferenças a gente não consegue desfazer mesmo, a gente tem que aprender a conviver apesar da diferença. Então, assim, que tal a gente poder deixar a política um pouco de lado e olhar para o que nos une? Que tal a gente poder deixar as nossas diferenças religiosas de lado e olhar para as coisas que fazem a gente feliz? Então, assim, não só não querer errar, como também querer estar certo o tempo todo. E eu percebo que o orgulho, a vaidade, né, a dificuldade de se colocar numa posição assim, olha, somos iguais, eu não preciso querer estar certo ou errado. Isso distancia muito as pessoas, e isso pode ajudar a nos conectar tanto no ambiente de trabalho, onde a gente precisa de união, mas também para a gente não se sentir tão sozinho. Né? E, às vezes, fazer pequenos gestos também, né, para o vizinho que está precisando fazer de compras, né, para alguém que está precisando de uma pequena ajuda. Então, a solidão os aplicativos eles podem ajudar, mas lembrando que, se for muito superficial, se não tiver alguma coisa que toca, ou que você construiu anteriormente, ou que você pode construir até agora, você pode estar rodeado de gente que está se sentindo sozinho também, né? Pois é. O Nizam Guanais escreveu um texto muito lindo, ele tem escrito coisas muito bonitas nessa quarentena, e ele escreveu um texto bem interessante falando dessa sensação de também a gente deixar um pouco a política de lado. Não sei se vocês viram, mas é um texto muito bonito que diz assim, ó, saí da quarentena, tive o vírus, mas não tive sintomas. Teoricamente estou imune, mas te digo, não é uma gripezinha. Foram 14 dias de insônia. Como será que eu vou acordar amanhã? Quero mudar radicalmente a minha vida quando tudo isso acabar, porque tudo não vai voltar ao normal.
posso estar imune ao vírus, mas meu filho mora em Nova York. Eu não estou imune ao vírus. O mundo vai mudar depois dessa pandemia, como mudou nas antecedentes. As mudanças de comportamento de consumo serão duradouras. Será que a gente vai frequentar lugares públicos e eventos da mesma forma? Eu acho que não. Os dados são tão novos e não param de mudar. Ainda não temos software para decifrá-los, mas eles já estão rodando no sistema. Se eu fosse uma empresa, eu chamaria antropólogos, filósofos, cientistas sociais, engenheiros de comportamento para entender o que aconteceu e o que vai acontecer. Depois que eu fiquei doente, eu decidi mudar o padrão de consumo. Vou doar e descartar metade das minhas coisas. Quero comprar saúde, conhecimento. Já estou perdendo 2 amigos para o vírus e sei que vou perder mais. Meus 3 médicos foram infectados. Não tem mimimi. Estamos em guerra. Chega de divisão. Vamos deixar para brigar em outubro? Tá marcado? E aí ele continua o texto, mas eu acho muito interessante, porque assim, é isso. E aí ele fala do Churchill, pergunta se o Churchill era amigo do Stalin no final da guerra, e é óbvio que não, mas assim, os acordos nesse momento, eles são necessários, os acordos políticos são necessários, a gente precisa deixar isso tudo de lado, para a gente pensar no bem-estar do planeta, não no nosso individual, né? Então, como é que a gente vai sair daqui unido, pensando em soluções coletivas? Eu acho que isso é o mais importante, né? Eu acho que tem a ver com o valor do tempo também, sabe, Mari? A gente estava muito habituado a dizer quem a gente é e o valor que a gente tem com o uso que a gente fazia do tempo, que era só comercial. E hoje o tempo, ele deixou de ser algo que a gente necessariamente tem que vender e usar para agradar as pessoas ou para fazer outras coisas e olhar para si, para cuidar da própria saúde, para cuidar das próprias relações, de quem a gente é e do que é importante mesmo, do lado de dentro. Então, se o meu tempo hoje não é só aquele comercial vendável, se para me sentir bem eu preciso olhar para mim e não para lá fora e sair me distraindo, o que fica, né? E que sobra, né? Uhum. A Carla está falando, lindo o texto do Nizam, é mesmo. Aqui, ó, o Rafael, a chave é se encontrar dentro de si, pode ser sozinho ou rodeado de pessoas, então procure se cuidar. A Gen está perguntando de quem é o texto, é do Nizam Guanais, Gen, o texto, foi publicado na Folha de São Paulo, não sei se foi ontem, mas não me lembro mais, porque os dias também, o tempo está tão diferente que a gente não sabe mais que dia é hoje, né? Onde estamos? A Carla tinha mandado uma mensagem que eu estou tentando achar, mas tá lá atrás, mas falando do burnout especificamente, ela falou da questão da ajuda, ela falou assim, é importante a gente lembrar que as pessoas têm medo de pedir ajuda quando elas pensam que estão estressadas e em burnout, mas que o burnout dá direito ao afastamento do trabalho, sim, né, por um tempo prolongado, e que isso pode servir de alívio para muita gente, né? As pessoas têm um pouco de medo, de receio também de ficar estigmatizadas com burnout dentro das empresas, porque elas acham que se elas falarem que elas estão em burnout, elas vão ser consideradas profissionais fracas, né? Não aguentou o tranco. Isso a gente precisa mudar também, né, doutor Fábio, dentro das corporações, das empresas. Precisa, Mari. E uma coisa que os profissionais estão cada vez mais atentos é quando a gente se depara com alguém com burnout, tem todos os sintomas físicos, os sintomas emocionais, e todo o papel daquele paciente, mas eu também vou perguntar, daqueles 6 pilares do ambiente, eu vou perguntar e vou pedir, vamos ver o que a gente consegue descrever de sobrecarga no seu trabalho. Vamos ver o que a gente consegue descrever de falta de controle de autonomia, de injustiça, de falta de comunidade, de falta de valores. E quando a gente descreve isso bem factualmente, e a gente coloca isso no relatório, isso pode ser encaminhado para o médico do trabalho. Se a pessoa fica afastada e vai para o INSS está instrumentalizado disso, e de alguma maneira isso fica registrado, e quando os médicos começam a fazer isso, eles entendem o burnout, entendem quais são os pilares do ambiente, isso tem um papel também na saúde pública, porque cada vez mais aquela empresa está sendo notificada de que tem alguns pilares delas que estão meio prejudicados, e isso tem um papel sim, né? E o médico tem um papel sim. E lembrando que a empresa não tem acesso ao relatório que a gente faz para o paciente. Quem tem acesso ou é o médico perito do INSS ou o médico do trabalho. Então, os profissionais de saúde têm um papel sim em identificar que não é mimimi do paciente e que ele está dando parâmetros que o profissional de saúde tem que saber traduzir os pilares ambientais do burnout para instrumentalizar e dar poder para esse paciente também. Vamos só retomar, então, rapidamente os pilares
para que as pessoas saibam, quer dizer, o que pode, de fato, influenciar como fator de risco no burnout? Então, os pilares do ambiente, né? A gente vai estar falando de sobrecarga, excesso de trabalho, tanto físico quanto intelectual, sem o tempo que a pessoa precisa para se recuperar. A falta de controle, né? A falta de sensação de autonomia. Você está o tempo todo alguém querendo gerenciar o que você faz, dizendo minimamente tudo que você tem que fazer. Você não tem liberdade para escolher nada no trabalho. A sensação de injustiça, de que as coisas são diferentes para outras pessoas, que por mais que você faça, algumas pessoas são privilegiadas, né? A falta de reconhecimento ou de recompensa, por mais que você faça, ninguém nunca te elogia, ninguém nunca valoriza o seu trabalho. A falta de sensação de comunidade, as pessoas se tratarem muito mal no trabalho. E a falta de integridade, você tem que fazer coisas ou vender os seus valores porque a empresa pede para você fazer coisas que são muito contra os valores que você tem ou que a própria empresa prega. E o interessante é que tudo isso não é abstrato, a gente pode descrever isso em situações práticas, e quando as pessoas conseguem descrever isso em situações práticas, e cada vez mais pessoas da mesma empresa descrevem isso, a empresa pode ter não um sinal para ela ser punida, ela pode ter instrumento para melhorar. Porque as empresas não vão comprar a ideia de tratar o burnout sendo punidas. Mas se elas tiverem a ideia, olha, a gente pode melhorar dando mais autonomia, mais sensação de controle, fazendo as pessoas serem reconhecidas. A gente pode trabalhar isso nas empresas de um jeito positivo, de um jeito que não seja caçar as bruxas. Seja em vez de ficar olhando para o problema, eu vou reforçar as coisas que já são boas e eu vou ajudar as empresas a conseguirem olhar para coisas que elas mesmas às vezes não sabiam. Elas mesmas desconheciam, ninguém falou para elas que podia ser feito de um jeito diferente, né, Mari? Exatamente, é o comentário da Milena aqui, que eu acho bem interessante. Muita gente está pensando em voltar à vida normal, deveria refletir se a tal normalidade estava sendo boa para si, para a sociedade como um todo, porque o que precisamos é recomeçar. Aliás, falando nisso, assim, em algum momento falou que está um parto, alguém falou aqui, eu não me lembro quem foi mais no começo, e eu ouvi uma metáfora linda de uma amiga minha chamada Mariana Amaral, que é uma pessoa que eu adoro, que é a pessoa que idealizou há muito tempo atrás a virada sustentável, é uma visionária. E ela disse assim, Mari, sabe o que eu sinto? Eu sinto que o mundo está grávido de outro mundo. E eu achei tão linda essa metáfora dela, porque ela falou assim, e nós estamos sentindo as dores do parto. Uhum. Para quem já sentiu a dor do parto, claro que é algo terrível, excruciante por um certo aspecto, mas entre as contrações, entre as dolorosas contrações, há momentos de alívio em que você se sente poderosíssimo, com todos os seus instintos à flor da pele, porque você sabe que o que está por vir é algo maravilhoso. Então você aguenta o tranco, se enche de coragem e se coloca na melhor posição que você tem para receber aquele novo que está chegando. E eu acho que essa metáfora é muito bonita, assim. Nós estamos, de fato, no começo de um novo começo, e se a gente pudesse conectar com a nossa potência, com aquilo, como é que a gente quer receber? Imagina que esse mundo novo que vai aparecer aí é um filho seu, que está chegando agora, e que todos nós estamos parindo juntos esse novo filho, que vai ser o planeta daqui para frente. Eu acho que essa pode ser uma metáfora bem poderosa para a gente seguir aí firmes e fortes, aguentando as contrações e as dores do parto. E acho que a gente está gestando novas pessoas em nós mesmos. Nós estamos sendo outras pessoas para quem a gente convive. As relações, a vida se dá nas nossas relações com a gente, com as outras pessoas. Então, quem nós vamos sair dessa quarentena? O que é que fica? O que é que vai? E se a gente, eu vou falar de uma frase do Tony que eu adoro, do Poder do Agora. Perder o agora é perder o ser. A gente tem todos os dias como uma grande oportunidade da gente gestar quem a gente é e quem o mundo vai receber de volta daqui a pouquinho, mas quem a gente já é hoje, no mundo de hoje, em que a gente está com reclusão, com isolamento, com distanciamento físico, mas não necessariamente o emocional, o de conexão com a existência. Eu acho que isso é importante de resgatar. O nosso distanciamento, ele é físico, ele não precisa ter uma outra distância que não a geográfica. Claro que isso impacta, mas isso não é tudo. Eu vou ter que fazer almoço aqui, eu vou sair para esse mundo, eu vou virar uma pessoa que sabe cozinhar. Olha que beleza, que maravilha. Ele tá aqui também. Está cansado. Obrigada para todo mundo que participou. Beijo para vocês, a gente se fala. Obrigada. Um beijão. Tchau, tchau. Beijo.
Tchau. Tchau.